Nós pode. Quero dar as boas-vindas para você para o nosso novo episódio do Entre Nós Pode. E tem um tema aqui que a gente precisa conversar sobre ele. É um tema que a gente sempre fala nas organizações em desenvolvimento de liderança. E algo me diz que a gente vai continuar a falar e a gente vai desvendar um pouco por quê. O objetivo desse episódio é desmistificar o feedback como uma ferramenta de desenvolvimento. E eu estou aqui com uma pessoa que manja muito disso na teoria e na prática, porque eu convivo com ela e eu sei que ela é muito coerente nesse tema. Então eu queria até convidar ela para dar um oi para a gente começar aqui, você conhecer Renata Gruntal. Bem-vinda, Rê. Eba, oi! É muito bom estar aqui. Primeiro, obrigada pelo convite. Realmente, na teoria e na prática, quando a gente fala de feedback, é uma das ferramentas que eu mais acredito. Se não, quando a gente fala em liderança, para mim, é uma das melhores ferramentas de desenvolvimento. Tanto para desenvolver o outro, quanto para me desenvolver. Uhul. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Muito bom. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa visão prática e teórica. E Gruntz, eu vou te chamar de Gruntz aqui, porque a gente já tem essa intimidade. Uma coisa que me marca muito, às vezes eu vou em briefings de projetos de desenvolvimento de liderança, a gente vai a fundo, faz um mergulho para ver qual é o comportamento que precisa mudar nos líderes e geralmente a gente acaba em feedback, né? E é engraçado porque às vezes eu ouço dos RHs, mas feedback de novo? E aí eu pergunto, mas os líderes estão dando feedback? Aí vem aquele momento meio constrangedor. Não. Cri. E aí então, feedback. Aí por isso que eu acho que a primeira grande pergunta aqui, que eu acho que é o grande mistério, por que é tão difícil as pessoas darem feedback? É incrível, eu acho que é a ferramenta mais falada na liderança, feedback, e uma das menos praticadas, né? Nós mesmos fizemos um compilado aí em nossas 360 e apareceu mais uma vez uma das menores notas, dar feedbacks constantes. Então, por que será, né? Bom, toda a minha experiência dentro das nossas imersões, principalmente, ou dentro dos meus programas de desenvolvimento de liderança, a pergunta, ou melhor, depois dessa pergunta, as respostas que mais vêm poxa, eu tenho um receio da reação do outro, né? Como será que o outro vai reagir? Eu não quero magoar o outro. Então, isso aparece frequentemente, o quanto que, ao dar feedback, eu estou preocupada também com o outro, com a relação, minha relação com o outro, e talvez por não ter uma receita de bolo, que eu vejo muito que a liderança busca cada vez mais, ou desde sempre, na verdade, né? Poxa, por que eu faço com um e que dá certo e que com o outro não dá? Não tem uma receita de bolo. Então, se eu faço e, de repente, não dá muito certo, ao invés de continuar praticando para melhorar, eu acabo dando um passo atrás e me encho de coisas e não de pessoas, né? Não foco nas pessoas. E essa pergunta também vem do por que é tão difícil. Estava refletindo aqui. Certamente eu, com certeza, você, já recebemos algum feedback que doeu, né? Uma vez um participante trouxe algo muito legal. Ele falou assim para mim. Ele falou assim, Renata, feedback é o momento dos dois eus. Eu falei, minha nossa, lidar com um eu já é difícil, nossa. Imagina dois. Falei, como assim dois eus? Ele falou assim, dois eus, momento que eu me vejo e quando o outro traz e que nem sempre é a mesma coisa, né? A forma como eu me vejo, como o outro me vê. Feedback, no fim, é simplesmente uma percepção. Simplesmente, mas perceber que o outro está percebendo de uma forma diferente é onde causa os incômodos. Então, a gente, ao dar o feedback, para não causar esses incômodos, a gente evita. E tem muitas crenças por trás disso, sem dúvida. Quer falar? Eu acho que, para mim ficou claro que o feedback dói, porque quando você falou, sem dúvida eu lembrei de situações em que doeu,
né? Lembrei até de situações da minha esposa me dando feedback. Mas eu acho que tem uma diferença entre doer e magoar, né? Porque magoar parece que é um negócio que fica, né? Um negócio que meio que eu vou ferir a pessoa e isso vai ficar, vai de repente até atrapalhar um pouco a nossa relação, que dói, mas não magoa exatamente, né? Fala um pouquinho, o que é que você sabe sobre como é que funciona o feedback quando você recebe um feedback? Isso Legal. que eu tô curioso. Legal. Que dói, mas a gente, em nossos treinamentos, a gente separa muito os dois momentos. São momentos diferentes, em receber e dar. Quando eu dou feedback, talvez a maior dificuldade é falar o que o outro precisa ouvir, né? Precisa ouvir pensando em desenvolvimento e não o que ele gostaria de ouvir. E quando eu recebo feedback, eu tô pensando em mim, é meu momento egoísta, né? Então, por isso que a gente fala, quanto mais feedback eu receber, melhor para mim. Melhor para mim. Agora, para ambos, talvez a gente não teve essa criação, né? Nossa, que importante receber o que você está fazendo, o que não está. Então, talvez as lembranças de infância, de adolescência, poxa, vai falar isso para a pessoa? Vai magoar? Então, eu fico segurando aquela informação. Mas daí a gente entra no mundo corporativo. A gente recebe alguns que dói. Vai falar, putz, isso não é legal. Daí você ganha um cargo de liderança. E acabaram os seus problemas. E daí falam, ok, agora você tem que dar feedback. Daí você fala assim, puxa, eu vou dar o feedback, né? Aquilo que eu já passei e vi quanto doeu. Então, quando eu trago em dar e receber, agora trazendo a sua pergunta que foi para o receber, existe um processo psicológico natural a receber, que a gente chama de SARA, né? Um acrônimo SARA. Então, vem o S de surpresa. Você me dá um feedback que tá diferente ali. O meu eu, que eu gostaria de passar, com o que o outro tá percebendo. Então... Eu não saí para fazer aquilo daquele jeito e de repente você tá falando que eu fiz. Ninguém acorda e falou, deixa eu dar uma erradinha hoje. Não. Então, beleza, vem uma surpresa. Depois vem o A de angústia. Putz, eu não queria ter causado isso no outro. Isso, para aqueles feedbacks novos, vamos combinar. Porque tem alguns que são velhos de casa, a gente já sabe. A gente só escondeu debaixo do tapete. A gente não quer olhar. Não. A gente olha e fala, dá muito trabalho, põe lá. Mas beleza. Então, surpresa, angústia, e daí vem o R. O R pode até ter uma raiva. Putz, ele tá me falando isso. Mas o R é o R de rejeição. E onde, em milésimos de segundos, eu venho tentar me justificar. Poxa, o Dan tá me dando esse feedback, mas ele não viu quantas noites eu fiquei sem dormir, o que eu abri mão, eu não fiquei com a minha família, eu trabalhei até mais tarde, eu troquei meu dia de folga, sei lá. Vem rapidamente isso daí. E um parênteses aqui, esse rapidamente ele pode durar minutos, horas, dias, meses. Uau. Né? Até a gente conseguir internalizar de uma forma melhor. Uma pergunta que ajuda demais sair desse R de rejeição, de racionalização, é perguntar, poxa, o que será que eu fiz que causou uma percepção diferente da que eu gostaria? É muito legal começar a trazer para a consciência que, no fim, é uma percepção que o outro teve, mas algum comportamento eu tive que causou essa percepção. Então, trazer isso algumas vezes é muito legal para você conseguir migrar e sair do rejeição para aceitação. Putz, é verdade, eu não queria ter feito isso, mas assim foi percebido. Então, você sai e fala, beleza, foi isso pode impactar na minha vida, na minha carreira, com a minha equipe. Então, eu vou para o H, que é o de habilitar-se para ajuda, é o help, deixa eu fazer alguma coisa com aquela informação. Puxa, eu acho que reconhecer essas etapas é muito importante, né? Super. Porque acho que tudo que a gente tem consciência domina menos a gente, né? Então, me surpreendi, né? Na maioria dos casos, tem aqueles que eu já sabia, mas não queria saber. Aí vem essa angústia, não quero ter angústia. Quem quer ter angústia? Ninguém. Rejeito a angústia. E aí eu acho que tá o grande ponto, né? Porque entre o rejeitar e aceitar, é que vem um pouco disso que você falou, daquelas possibilidades que eu tenho de não receber. Né? Nessa hora que eu posso até criar um escudo.
E você falou uma coisa que eu acho que é o que a gente mais faz, né? Daquelas técnicas avançadas para não receber mais. Né? Você falou a principal, eu queria que você falasse um pouco mais sobre ela no fim. Eu vou até trazer um exemplo de um que aconteceu comigo. Mesmo eu ensinando isso, aconteceu comigo e foi incrível. Mas quais são as técnicas que, na hora que o rejeitar bate, elas são quase que ativadas para você poder se proteger desse lugar de feedback? Adoro falar delas, porque elas vêm muito rápido e eu já preenchi todas, tipo a cartela do bingo, já fiz. Quem nunca? Cartela cheia, é isso. As técnicas, a primeira você vem me dar um feedback. Você começa até bem, mas de repente você traz um fato e dado, ou não traz, ou algo que eu não concordo. A primeira é parar de ouvir. Eu simplesmente aperto o mute, sabe? Pego o controle remoto, aperto o mute e pronto. Você fica ali falando e eu com aquela cara de paisagem, né? Com certeza a gente já falou com alguém que não estava escutando a gente. É ruim. A mesma coisa a gente causa no outro. Então, se você não quer mais receber feedback, é só causar isso no outro. Deixa essa pessoa desconfortável em te trazer. Olha que excelente, né? Ela para de trazer. Então, parar de ouvir é uma boa técnica. Eu acho que a minha esposa não vai querer me dar mais feedback. Eu me vi pensando em algumas situações assim. Agora que você já sabe o que você pode fazer de diferente. Boa. Eu falo meu plano de ação até o final do podcast. Ok, não perca. Muito bem, paro de ouvir. Essa é a primeira. Se você usa essas técnicas juntas, potencializa ainda. Ixi. Então, fica à vontade, né? Exato. Uma outra é negar a validade. Você tem print, você tem áudio, né? Agora, Quais são as provas? Quais são as provas? Nega a validade até a morte. Ou, muito legal essa que muitas pessoas... Legal não é, né? Mas que muitas pessoas falam... E você? Você fez a mesma coisa na semana passada, né? Quem é você? Quem é você? É o sujo falando do mal lavado, né? É tipo isso. É isso. Também você pode virar e não dá pra usar, se você ainda não tem, mas aceitar só de quem você confia. Aceitar de quem eu confio, de quem é um exemplo, de quem é referência, de quem tá comigo no dia a dia, de quem traz fatos e dados, de quem marcou um lugar reservado, se eu prefiro um lugar reservado, ou quem fez de uma forma informal, se eu prefiro informal, ou seja, colocar vários sis. Uma escuta meio seletiva, onde eu escolho de quem eu ouço e de quem eu não ouço. Total. E daí, essa é muito, muito utilizada. Outra técnica muito utilizada é se justificar. E essa, quando a gente falou do R, ele vem muito rápido. Porque o que a gente acredita é que a nossa intenção é positiva. Sim. Ao fazer as coisas. Tudo bem, mas o que eu quero é me defender, né? Me defender do feedback. O feedback não é um ataque, você simplesmente está trazendo a sua percepção. E por isso que eu acredito que quanto mais feedback, melhor. Depois eu vejo o que eu faço com isso. A gente fala sobre isso, mas depois eu vejo. Mas quanto mais feedback, melhor, que eu consigo pegar a percepção de várias pessoas. E isso é incrível. Porque talvez eu tenha pontos não visíveis e que eu tô ali me achando, mas não tá muito legal. Então, essa busca é muito bacana. Então, falando sobre essas técnicas de não receber mais feedback, o que eu acredito? A gente tem uma oportunidade enorme de receber vários. Mas se eu começo a colocar alguma dessas técnicas, né? Puxa, você não trouxe fatos e dados. Você não deu da forma como eu gostaria. Não confio muito em você. Você não é tão próximo. Era assim, enorme. A oportunidade fica muito menor. E daí, a maior perdedora nesse caso, ou perdedor, sou eu. Eu perco a oportunidade de ter um conhecimento o quanto antes do que eu tô indo bem e do que eu não tô indo, dos dois. Perco essa oportunidade de saber e perco mais ainda a oportunidade de repetir ou deixar de repetir se não for legal. Então, e óbvio, de tabela, eu perco a oportunidade de me desenvolver. Pois é, eu acho que está muito claro o que você acredita sobre feedback e a partir desse lugar eu entendo por que você pratica tanto. E eu fico imaginando, né, eu brinquei aqui com a minha esposa, mas acho que isso é natural da gente fazer, o quanto a outra pessoa fica cansada, né? Porque ela tá ali para te oferecer, ou seja, ela já entende que ela tá, de alguma maneira, te ajudando a ser melhor, mas você usa essas técnicas, né? E para mim, a justificar, eu acho que é a mais clássica. É mais clássica. E ela é a mais automática, né? Porque é algo muito natural da gente.
E eu sempre lembro de casos relacionados à diversidade, sabe? Porque é normal, às vezes, a gente ver uma pessoa que comete algum erro, alguma microagressão, né? E hoje a gente está tão atento para como é que a gente está falando, seja ter uma atenção sobre a gente, seja sobre o outro, né? Então, quando a gente vê alguém falando alguma coisa que não devia falar, que de alguma maneira agride alguém de um grupo subrepresentado e alguém dá o feedback, é muito normal a gente ouvir isso que você falou, que, olha, não era a minha intenção. Né? Então, alguém foi lá e falou, olha, você não devia falar isso. E a gente muito automaticamente fala, não era a minha intenção. Às vezes até evoca os avós, né? Não, mas é porque na época dos meus avós se falava assim. Então, eu fico sempre imaginando, essa pessoa que deu feedback, ela pode ter se sentido mal porque ela faz parte de um grupo subrepresentado ou ela simplesmente é uma aliada e está dando a oportunidade daquela pessoa que falou reformar o que falou. Imagina como é cansativo, né? Você ter que ouvir, não foi a minha intenção. Não, porque isso aqui... E mil justificativas vêm, eu acho que vem em todos os... ou em muitos feedbacks. Vem a justificativa porque você quer mostrar. Eu mesmo me peguei outro dia. Me deram um feedback e a minha vontade... E a gente sabe que a gente pode perguntar se eu tiver dúvidas, né? E ao invés de perguntar, eu fiz uma pergunta em forma... ou melhor, uma justificativa em forma de pergunta, sabe? Meio mascarado. Mas você não sabe que isso... E daí eu falei, opa, tô caindo nessa, né? Então, tá tudo certo. Somos seres humanos. Eu acredito que quanto mais eu trouxer pra consciência de que feedback pode ser bom, que feedback pode me ajudar a me desenvolver, ou pelo menos acelerar o meu desenvolvimento... menos eu vou entrar nessas reações ou escutar só o que eu quero, ser seletivo e tudo mais. Ainda assim, o pessoal fica com dúvida e a gente fala nos nossos treinamentos, beleza, eu vou receber um monte e o que eu faço com aquilo, né? Eu tenho que mudar tudo, porque tem gente que não pede, fala assim, Renata, não quero pedir, porque, que preguiça de mudar. É desafiador, né? A gente mudar um comportamento dá trabalho, gasta energia. Gasta energia, né? E alguns a gente tem desde que nasceu. Mas vai buscar as recorrências, né? O que mais aparece, né? O que mais aparece? Acho que é importante quando alguém me dá um feedback, por mais que venha lá na hora na minha cabeça. Putz, não foi isso. Deixa eu explicar, né? Tipo, me segurar para não reagir, né? Agradecer e gerar no outro uma experiência positiva. Isso é super importante. Sim, muito porque legal. A gente entende que a liderança, ela vem com a responsabilidade de nos desenvolver, mas tem pessoas que nos dão feedback que não são nossos líderes, né? Então, eu vou lá, tive coragem para juntar informação, meu tempo tá lá, eu vou lá e te dou um feedback e você reage com qualquer uma daquelas formas ou outras, né? Eu falo, pra que eu vou gastar meu tempo pra dar feedback pro Dan? Não vou gastar, fico na minha. Nem me disponho, fica tudo bem. Agora, se eu acredito que é uma das melhores ferramentas de desenvolvimento, eu tô ali, quero te ajudar, e eu não vou te ajudar falando o que você tem que fazer. A decisão ainda é sua. Eu vou falar simplesmente o que comportamento que eu vi. Vai iluminar. O que apareceu. E o impacto que teve em mim, ou que pode ter nas outras pessoas. Você decide, né? O que você faz com aquela informação, se você quiser fazer uma coisa ou não. Se quer fazer alguma coisa ou não. Então, quando eu recebo, é gerar essa experiência para a pessoa continuar me dando feedback. Sim. Beleza. E daí eu vejo se eu quero fazer ou não e tá tudo certo. Ou seja, o H... que é o habilitar-se ou help, depende um pouco dessa recorrência que você trouxe. Isso, depende da recorrência, depende se ela se aproxima ou se afasta de quem eu quero ser, nos diversos papéis que eu exerço. Boa. Então, quando você fala de esposa, dá feedback, você dá feedback para sua esposa dá feedback, é assim, que tipo de marido que você quer ser? Né? Então, esse feedback que você recebeu, beleza, te aproxima ou te afasta? Meu plano de ação tá ficando mais robusto depois dessa pergunta. Eu acho que é isso. Tem que fazer sentido para você, senão não vai fazer nada. Mas eu tô vendo que a gente começou aqui sobre como dar feedback, por que as pessoas não dão, mas tem uma importância fundamental no receber.
né? Tem. E eu falei que eu ia contar uma história, né? E eu também lembrei de uma história sobre o justificar, né? E é engraçado porque a gente fica o tempo inteiro falando para as pessoas não justifiquem, né? Nos treinamentos. E aí aconteceu que eu recebi um feedback por WhatsApp do meu CEO, né? Eu tinha uma reunião, né? Que eu recebi o invite da reunião. E eu não dei o cancelar na reunião. Aí chegou a hora da reunião, ele me mandou uma mensagem falando... Cadê você? Cadê você? Né? E eu falei, olha, eu tô aqui no treinamento tal, né? Justificando porque eu não tava, tal. Aí ele pegou e mandou um feedback. Da próxima vez que você... Nego o convite. Nego o convite porque a gente tá aqui te esperando. Me falou qual era o impacto, né? E aí eu recebi, como eu estava no treinamento, eu recebi aquela mensagem, li a mensagem, né? Sabendo do não justificar, o que eu fiz? Escrevi, eu não recusei, mas também não aceitei. E mandei o send, né? Na hora que eu mandei o send, a mensagem foi, na hora que ela foi, eu falei, putz, justifiquei. Aí fiquei olhando, não tinha os 2 azuizinhos no WhatsApp, fui lá e apaguei. Apaga. E aí eu escrevi uma coisa que eu acho que é o antídoto para você ir do rejeição para o aceitação. É quase como se fosse uma ponte que te ajuda a ir para um lugar, talvez de racionalização, que seja uma racionalização mais positiva do que essa de ficar ruminando o que você fez, que você devia fazer. Que é um grande antídoto quando você recebe o feedback. Eu queria que você me falasse sobre esse antídoto. Qual é? O que você fala quando você recebe? Obrigado. Foi isso que eu escrevi. E eu acho que esse obrigado com essa pausa dramática. Às vezes vem. Eu pensei aqui num caso que eu tive essa semana. Teve... a gente estava no meio do Líder do Futuro. Um lugar de feedbacks. Um lugar de feedback. Não, mas estava ali tranquilo, toda a equipe. E de repente a gente fez uma dinâmica e a pessoa tinha ido super bem na dinâmica. Eu falei, nossa, nunca vi esse número tão baixo, né? E daí a gente falou, não, você checou. A pessoa tinha checado, mas a gente falou assim, esse número é um recorde. Falei, vamos checar esse número. E eu chamei uma liderada minha, checamos esse número e tava certo mesmo. Eu falei, ufa, beleza, quem me conhece sabe que matemática não é meu forte, então eu falei, vamos checar junto. Beleza. E depois eu recebi esse feedback. Poxa, parece que você não confiou em mim. Na hora, eu falei, putz, que besteira que eu fiz, né? Assim, a intenção foi super positiva, foi um recorde, deixa eu checar pra ver se não dá problema depois. Mas é isso, foi a percepção de falta de confiança. Eu falei, putz, obrigado. E assim, é muito rápido esse impulso, é muito rápido. Você quer falar, você quer se proteger, não é nem se proteger, você quer mostrar que a intenção foi positiva. Mas daí você fala, putz, não interessa se a intenção foi positiva ali naquele momento. Passou outra percepção. Eu falei, obrigada. Fui pensar, e é muito, muito louco o que acontece. Eu fui pensar e fiquei pensando, não, mas poxa, e ainda tentando me justificar nos meus pensamentos. Eu fiz bonitinho, mas ainda tava. Depois eu falei, Renata, esquece. É isso aí. É isso aí. Mas sem dúvida eu fico imaginando uma nova situação em que você olhe para uma situação e veja que dá para investigar, alguma coisa diferente você vai fazer. Eu acho que esse que é o ponto. Sem dúvida, né? Sem dúvida. É. Porque o que acontece, quando a gente fala no feedback, a gente fala muito em dar feedback é SCI, né? Que é falar da situação e desmistificando o nome é onde e quando aconteceu, né? Sim. O S é onde e quando, beleza. Comportamento, o que realmente aconteceu e o impacto. E a gente muda, ou pelo menos incomoda para a mudança, o impacto que a gente causou ou que a gente pode causar. Porque o comportamento já foi, não dá para voltar atrás. Sim. Não dá para desver, né? Ou desfazer. Então já era, já foi. Então é olhar e falar, putz, quando a gente reflete sobre esse impacto, pô, em nenhuma forma eu quero que uma pessoa sinta que eu não tô confiando, né? Então, naquele momento eu falei, putz, tem toda a razão. É voltar e falar,
vamos fazer diferente. E eu não quero causar isso em nenhuma outra pessoa no futuro. Sim, sim. Quando a gente fala de mudança, né, e a gente usa muito a fórmula da mudança, né, eu sou um grande estimulador de olhar nesse sentido, a gente tem que ter uma insatisfação, né, e essa insatisfação vem principalmente de reconhecer o impacto do que o nosso comportamento causa, né? O impacto, nesse caso, negativo, já que eu estou recebendo, e da mesma forma, quando eu fiz alguma coisa que é importante que a pessoa repita, também é importante que ela reconheça, olha, o impacto que você me causou foi esse, né? Para que isso possa energizar e levar para esse lugar. Se a gente pudesse resumir, a gente começou com dar feedback, estamos no receber. Como é que você diria que são as melhores formas da gente receber feedback? Só para a gente resumir um pouco isso que a gente falou. Porque a gente foi e voltou, né? Uma boa sorte para quem está ouvindo. Não, mas as histórias estão ótimas aqui. Os exemplos eu acho que estão marcantes. A gente vai lembrando. O podcast é isso. Ok. Receber. Resumão de receber. Toma cuidado para não usar. Quer dizer, primeiro, o que eu acredito sobre receber. Acho que a primeira coisa é essa. Quais são as minhas crenças? Se eu acreditar que receber feedback é bom para mim, que quanto antes eu souber, eu tenho consciência, eu posso decidir se eu vou mudar ou não, se eu quero mudar ou não. Acho que primeiro a gente revisita as nossas crenças, né? Mentira, primeiro a gente revisita quem eu quero ser. Acho que é isso. Níveis neurológicos na veia, identidade. Quem eu quero ser nos papéis que eu exerço. Beleza, dentro desse quem eu quero ser, pode ser como líder, como profissional, pode ser como irmã, irmão, filho, filha, parceiro, parceira, amigo, amiga. Quem eu quero ser, o que eu acredito em relação ao receber feedback, excelente. Agora, quando eu recebo feedback, é gerar no outro uma experiência positiva. A pessoa olhar e falar, pô, que legal dar feedback pro Dan. Independente se você vai usar ou não, mas pelo menos eu consegui te passar, já que a gente falou um pouquinho antes como a dificuldade de dar feedback, né? Então eu consegui te passar. Então é criar no outro uma experiência positiva. Como que eu crio? Evitando alguma daquelas técnicas avançadas, né? Parar de ouvir, aceitar só de algumas pessoas, de algumas formas, justificar e por aí vai. Depois, aceitei, obrigada, né? O obrigada faz parte do criar experiência positiva. Aquele lance do presente, né? De receber como presente. Receber como presente. Por mais que você me dê um presente, putz, que eu olhei e falei, caramba, o que o Dan tava pensando quando me comprou isso? Eu não vou falar isso pra você. Daí o pessoal fala assim, mas não é ser sincero? Gente, tem formas e formas, né? Então, a pessoa já quer dar um feedback sobre o presente que recebeu. Eu posso falar pra você, pô, Dan, nossa, em quem que você tava pensando quando você comprou isso? Beleza. E pode ser que nunca mais você nem venha mais me dar presente, e nem, sabe, nunca mais pare pra me dar presente. E o pessoal confunde um pouco, quando eu falo obrigada, ou obrigado, eu tô agradecendo, não é o conteúdo. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não concordei. Eu não tô agradecendo o conteúdo. Eu tô agradecendo simplesmente a sua atitude. Eu também não sei a sua intenção. Não sei se tá me dando aquele feedback pra me sacanear. Não sei sua intenção. Eu tô simplesmente agradecendo a atitude. A atitude de você vir até mim, a sua coragem, o seu tempo. Eu tô agradecendo isso. Muito legal essa visão. Muito legal. Porque às vezes a gente fica meio resistente de falar obrigado. Não, obrigado por você ter trazido isso pra mim. Que Sim. bom. E daí eu gero uma experiência positiva e a pessoa continua trazendo. Beleza. Então, você traz, outras pessoas trazem. Então, o que eu faço com todas as informações? Vejo as recorrências. Vou buscar o que mais aparece de recorrência. Apareceu de recorrência, eu olho ali. Faz sentido? Isso me aproxima ou me afasta de ser quem eu quero ser nos papéis que eu exerço? Tá me afastando, eu começo a colocar em prática alguma mudança. Pequenos passos. Muito bom. E para mim, acho que fica claro, né, o quanto... Se você fizer isso, se você seguir essas etapas, o quanto você vai continuar a receber feedback. Né? A pessoa do lado de lá não vai se cansar, vai perceber que vale a pena. Então, pensando no papel de um líder, né? Ou seja, quanto mais eu for capaz de receber feedback, maior é a minha cultura, maior é a informação do quanto isso é importante dentro do meu time. Total, porque... É muito louco quando a gente fala sobre cultura que a pessoa fala assim, liderança, parece uma entidade, né, dentro da organização. Não, olha você como líder, que exemplo que você tá passando.
Se eu quero que a minha equipe receba bem, eu saio, de repente, de uma reunião com a minha liderança, falando, nossa, levei uma carcada, né? Nossa, fui pra salinha, nossa, hoje tem. E todas as outras coisas que a gente já ouviu. Então, a questão é como que eu tô recebendo, né? Então, quando eu recebo bem, quando eu peço, quando eu quero melhorar, ou quando eu mostro para minha equipe que eu quero melhorar eu começo a criar essa cultura. Existe algo que é um efeito que a gente fala dentro, eu gosto muito e é muito fácil da gente cair. E eu falo você, todo mundo, que é o efeito Dunning-Kruger. Que raio é o efeito Dunning-Kruger? É quando a gente começa a fazer algo, a gente começa a ganhar um pouco mais de confiança, né? E a gente começa a se achar a última bolacha do pacote. Então, é incrível que quem realmente é expert no assunto, a pessoa pensa, poxa, tem algo que eu posso melhorar, ainda posso melhorar em algo, ainda posso me aprofundar. Agora, os que não têm tanto conhecimento, mas ganham mais confiança do que conhecimento, estão se achando. E a gente cai nesse efeito muito facilmente. Qual o antídoto desse efeito? 3 antídotos. Primeiro, ser humilde. Seja humilde para entender que sempre há algo que pode melhorar, né? Tá tudo certo. Segundo, peça feedback. Quanto antes você souber, antes você melhora. E o outro é o lifelong learning, aprendizagem contínua. Tá tudo certo. O mundo tá mudando muito rápido, a gente tem que se atualizar muito rápido. Então, é isso. Então, eu crio essa cultura através do exemplo, né? Quanto que eu tô sendo exemplo para o meu time. E assim, uma coisa que também me marca na sua fala, né, que talvez seja algo que vale a pena a gente chamar a atenção, é que para você conseguir olhar para o feedback de uma maneira onde você acredita que ele é bom para você, você também tem que acreditar que você tem alguma coisa a melhorar. Né? Que aí a gente esbarra um pouco nessa atitude, nesse valor que é a vulnerabilidade, né? Que é super importante para o líder e que eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é lidar com a vulnerabilidade para receber e dar feedback de uma maneira mais constante. Como é que você vê essa relação? Eu acho que uma coisa que a gente conversa muito, né, dentro da nossa jornada de treinamento e desenvolvimento, que é muito difícil ser liderada por uma liderança que nunca erra, né? Uma liderança que se mostra perfeita, sabe tudo, não erra, não está aberta ao erro, não pede ajuda. Você vê que a pessoa está sobrecarregada e fala, não, eu dou conta. Ou seja, é muito difícil. Então, quando eu olho uma liderança assim, e essa reflexão que eu convido, né, a todos nós a pensar se, será que eu não estou querendo passar isso, né, para o meu time? O quanto que eu vou bem, o quanto que eu respondo tudo que eles me perguntam, não peço ajuda, não erro, né? O quanto que eu me mostro alguém tão boa ou tão bom, deve ser muito difícil para o próprio time, né? Então, assim, baixar a guarda gera conexão. Baixar a guarda de falar, putz, eu não sei, eu errei, né? Tem uma dificuldade enorme da liderança, falar assim, eu errei, fiz maior besteira, tá tudo certo. Deu ruim, né? Cagada, tá tudo certo. Então, quando eu acho que conecta, quando eu falo que eu errei, que eu preciso de ajuda, que eu não tô conseguindo equilibrar o meu pessoal profissional, que eu, sei lá, que eu não sei, mas eu vou buscar informação. Então, a vulnerabilidade, ela conecta, porque é um ser humano falando com outro ser humano. Agora, se eu tenho meus liderados, seres humanos falando com uma liderança que é perfeita, é muito surreal, E daí não tem essa cola. A gente fala muito quando a gente fala em construir relações de confiança, vulnerabilidade é a base também. É a base. Eu acho que no fundo, para a gente poder se aproximar das pessoas, a gente tem que dar esse espaço de vulnerabilidade, porque não tem a ver com ser perfeito.
né, Gruntz? E a gente tem um pouco dessa ilusão às vezes, né? Eu cheguei num cargo de liderança, então agora eu tenho que ter as respostas, eu tenho que Saber tudo, saber tudo. A galera acha que tem que saber tudo que cada liderado faz. Falei, não, gente. Quanto mais eu vou subindo no pipeline, menos eu vou conhecer a prática, menos eu vou pôr a mão na massa. Não vai rolar. Exato. Então, eu acho que esse lugar passa, né? Acho que a Brené Brown, ela traz de uma maneira, eu acho que muito, muito linda, elegante, ao mesmo tempo prática, né? Que ela traz a vulnerabilidade com esse lugar de conforto com o que eu não sei, né? Então, existe algo que eu não sei e pode ser que a maneira de eu descobrir é por meio de um feedback, né? O conforto com uma incerteza que, poxa, se a gente olhar para como é que está o mundo corporativo, o mundo ao nosso redor, né? Agora com a velocidade de inteligência artificial, o quanto a gente está vivendo um momento de mudança muito forte e também a exposição emocional, né, que é esse lugar onde eu abraço o fato de eu ter sentimentos, né, e ao demonstrar esse sentimento, o outro se sente mais próximo. Então, prender isso dentro de você é o pior que você pode fazer. À medida que você coloca para fora, a pessoa fica mais à vontade de te falar o que ela gostaria de falar. Eu acho que isso que é importante, né? Eu acho que junto com prender dentro de você é ser quem você não é. Porra, e que é irreal, né? Não, e demanda uma energia do caramba. Então, eu ser uma pessoa que eu não sou, não trabalhar na minha autenticidade, né? Eu vou gastar muito mais energia a qual eu poderia usar para outras coisas. Então, acho que é isso. Então, quando a gente fala do pedir feedback, eu acho que é esse o resumão. Do dar feedback, é também esse acolhimento, né? E uma coisa, a gente, quando pensa em feedback, a gente pensa no feedback de correção, de redirecionamento, de negativo, né? Cada um chama de um nome e tá tudo certo. Mas, e a liderança, às vezes, parece que fica caçadora de feedbacks negativos, né? O quanto também que eu paro e eu olho as coisas boas e quanto que eu reconheço, né? A gente fala que uma das maiores penas é estocar feedback. Ambos, né? O que a pessoa precisa melhorar, no meu ponto de vista, o que eu tô vendo que não tá indo bem, se eu não falo, vira ranço, né? Fico com ranço da pessoa, nem sei por quê. Muito menos ela, sabe? Porque eu não falei. E agora as coisas boas também. Quantas vezes a gente olha e fala, putz, que legal que essa pessoa fez, mas a gente não externaliza. É uma pena, é uma pena. E a gente, pode multiplicar a potência daquela pessoa se a gente conseguisse falar ou se a gente se propusesse a falar mais vezes. Então, isso é muito legal também. E assim, eu sempre faço uma correlação, né? Porque, assim, a minha crença sobre feedback é que ele é um ato de amor, né? Porque, sem dúvida, vai desenvolver o outro, mas eu oferecendo para o outro essa oportunidade, eu estou oferecendo uma das coisas mais ricas possíveis, né? E eu comecei falando sobre a esposa, sobre esse ambiente. Se a gente for ver um lugar que, de fato, a gente dá feedback, querendo melhorar o outro, querendo se aproximar, é esse lugar das pessoas que a gente mais se importa. Eu dou feedback para quem eu me importo. Né? Ou seja, e agora que a gente sabe a importância de receber também o feedback, é muito importante que a gente olhe para as duas coisas. Então eu vou fazer um resumo aqui, né? Imagine que eu queira ser uma pessoa como você, que além de... Não faça isso! Porque você, além de ser uma pessoa que ensina sobre feedback, você é muito coerente com o que você ensina, né? Tô falando eu e todo mundo que tá aqui, né? E acho que deu pra ver a sua vulnerabilidade. Ao eu falar que eu quero ser igual a você, você já falou, olha, não é bem assim. Não é bem assim, não, vamos combinar. Você me inspira no feedback. E isso já é um feedback pra você. Não Obrigada. Queria perder essa oportunidade. Obrigada. É isso. Então, olha, eu sou uma pessoa referência em feedback, que dá feedback e recebe feedback na oportunidade, porque eu tenho valores importantes de conexão, de humildade, de desenvolvimento, de um aprendizado contínuo, né? Total. De aprender com o outro e também de oferecer esse aprendizado. O que eu preciso acreditar? Que a melhor forma de desenvolver o outro, que é um ato de amor, que eu não posso perder uma chance de dar um feedback, que estocar feedback é algo meio pesado. E aí, o que eu preciso fazer para receber? Eu uso Sara, né? Eu falo obrigado ou obrigada, né? Eu recebo como um presente, falo obrigado antes de abrir o presente, inclusive. E quando eu falo do dar feedback, eu uso o SCI, ou seja, situação, falo do comportamento e trago impacto. Seja um feedback construtivo, né? Aquele que falam de negativo, eu estou evitando falar negativo, porque no fim é construtivo, e também o de reconhecimento,
que você acha desse meu resumo? Me dá um feedback. Maravilhoso. Um feedback SCI. Acho que assim, olhando para tudo, para todo o feedback e acho sim também que é um ato de amor, é onde eu penso, quando eu dou feedback eu tô pensando no outro, quando eu tô recebendo eu tô pensando em mim, e tá tudo bem pensar em mim. Acho que uma coisa também importante de desmistificar, que nem tudo é feedback, né? Porque a gente tá falando, quando a gente fala de feedback, aqui a gente tá falando de feedbacks pontuais, a gente tá falando de feedbacks de comportamento, não de processo, porque esses geralmente são mais fáceis. Mas nem tudo é feedback. Tem hora que eu preciso sentar e conversar, são conversas mais significativas. E que muitas vezes as pessoas acabam evitando, com receio do que vai vir, né? Ou do que virá. Então, nem tudo é feedback. Tem hora que chamar o meu liderado, a minha liderada e falar, poxa, qual a sua expectativa, né? O que você quer daqui a um ano? Alinhar a expectativa com essa pessoa. Mostrar que esse comportamento, esses positivos estão reforçando, esses que não são tão bons podem estar afastando. Mas é um outro grau de conversa. Acho que isso é muito legal, assim, para ter. Então, a gente cria ou traz para consciência o estado desejado da pessoa, a gente traz depois, ao longo da jornada, o estado atual com os feedbacks, e depois a gente vai para o como, através de um PDI, de um plano de desenvolvimento, de um mentoring, do coaching, para que essa pessoa possa traçar ali os pequenos passos. Muito bom. Então, isso acho que conecta aquilo que você falou de quem a pessoa quer se tornar, porque você pergunta para ela quem ela quer se tornar. Sem dúvida. Não é uma coisa que a gente, às vezes, pensa de uma maneira recorrente, né? Mas imagina só o seu líder, a sua líder, te oferecendo a possibilidade de falar quem você quer se tornar, onde você quer chegar. E olha, eu vou te ajudar para isso, inclusive te dizendo o quão distante você está disso, né? Eu imagino que com um líder e com uma líder dessa, eu vou para onde ele ou ela quiser que eu vá. Acho que essa é a relação de a gente conseguir ofertar o melhor e tirar do outro o que ele tem de melhor, né? Total, e eu me senti sendo acolhida dentro do lugar onde eu tô, né? Eu como liderada, me senti acolhida, me senti sendo desenvolvida. Então, acho que... E pertencente ao grupo, sem dúvida. Acho que é muito legal. Você falou de alguns feedbacks que você já deu, mas para a gente fechar aqui, eu queria te perguntar qual foi aquele feedback que você lembra que realmente te marcou, sabe? Aquele feedback que foi... que tá vivo em você ainda, seja construtivo ou seja de reconhecimento. Poxa, eu não sei. Tô pensando aqui. Antes me veio uma outra coisa na cabeça. Eu vou falar. Tá bom. De repente me veio o feedback nesse meio tempo. Ganhando tempo neste momento. Não, o lance quando você fala em casa, que talvez seja mais fácil dar feedback, a gente quer ajudar o outro, mas eu vejo, e faço mesmo, às vezes a gente é mais feedbackudo, né? Feedbackudo em casa, mas às vezes a gente vai para um erro muito comum que a gente faz ao dar feedback, que é ir para o julgamento. E é onde causa uma das maiores reações. Então, eu vejo que, às vezes, em casa eu tô dando feedback e não tá rolando o outro escutar, né? Eu falo, pô, deixa eu ressignificar, né? Deixa eu ir realmente pro SCI, pro comportamento e pro impacto. E ajuda super, Porque eu acho que a gente ganha essa liberdade em casa. A gente fala, eu acho realmente que a gente dá mais feedbacks em casa, mais eu não sei, mas a gente dá feedbacks em casa muitas vezes, mas a gente tá indo pro nível de identidade da pessoa, ao invés de ir pro comportamento dela. Então, por isso que tem muitas reações. Então, um bom teste aí. Se de repente não tiver indo bem, encaixando bem, volta pro SCI em casa também, ó. Acho que eu tô com o meu plano de ação aqui já construído, né? Porque eu tô lembrando vários adjetivos que vêm, né, da minha esposa para mim, e vice-versa, né? Porque uma coisa é a gente conhecer o caminho, outra coisa é a gente percorrer o caminho, né? Então, qual é o meu plano de ação?
tá? Eu vou chegar em casa e vou falar para minha esposa Luana, falar, Lu, ó, seguinte, deixa eu te falar do SCI, porque eu acho que eu nunca falei em casa sobre o SCI, talvez ela já tenha me ouvido em algum treinamento. Então, da próxima vez que você for me dar um feedback, usa SCI e aí eu vou deixar qualquer técnica avançada de não receber de lado. Esse é o meu compromisso que está aqui gravado neste momento. Você vai ensinar ela a dar feedback. Isso. Okay. Antes de ela me dar, vou chegar no momento X e vou falar, olha, SCI, vou ensinar como é que é. Então, da próxima vez, pode utilizar que eu vou... E vou fazer isso com ela também. Eu vou te pegar nesse pulo do gato. Não, tá muito fácil isso. Eu ensino ela a dar um feedback bonitinho pra mim e eu não dou, não. Sem dúvida. Não, e tá tudo bem, mas tem que ter um acordo. Se ela te der esse CI ou se ela te der qualquer tipo de feedback, agora você já sabe como receber. Boa. Então, se vira. Obrigado. O BO é seu. Obrigado e vamos que vamos. Não vem passar a bola pra ela, não. Tá vendo como é que é a nossa dissonância cognitiva? A gente dá um jeito de fugir. Não, eu tava querendo ensinar como dar. Muito bom, muito bom. Então, poxa, eu acabei de falar de um que eu recebi agora, né? Que eu recebi e quase reagi. Sim. Eu tenho um caso... Foi muito interessante. Tem uma pessoa aqui na Crescimento... E é uma pessoa a gente trabalhava bastante junto, que é de uma área de back-office. E essa pessoa, ela quer saber todos os porquês, aquele perfil mais metódico. Eu tenho esse perfil, mas essa pessoa tem ao cubo, né? E eu lembro que no começo eu falava, não é possível que eu vou brigar com essa pessoa. Daí eu ia lá e falava. E eu lembro que foi muito interessante a frase, eu falei assim... Poxa, enquanto eu tô te dando feedback é porque realmente eu acredito nessa parceria, assim, sabe? E a gente conversou, fui tentando o SCI, que realmente eu acredito. E agora a gente um encarne, assim, sabe? Eu tô ali na frente, ele tá no back-office e assim... Ele já lê meus pensamentos, e isso é muito legal, assim, sabe? Como que a relação mudou da água pro vinho. Acho que, sei lá, a gente tem que lembrar que cada um tem a sua experiência, cada um tem sua história, né? Cada um tem as suas dores, né? As suas dores, o feedback é muito... Nem sei se é um pouco arrogante eu falar que eu tô querendo ajudar o outro. O outro, nem sei se ele quer ser ajudado por mim, sabe? Eu só tô trazendo a minha opinião. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. E daí o outro decide o que faz. Na liderança, acho que o nosso papel é ajudar essa pessoa a enxergar o que tá ajudando e o que tá atrapalhando. Mas ainda assim, é muita prepotência nossa achar que o que eu tô falando vai ajudar, né? A pessoa decide. Acho que isso é muito legal. Acho que um bom alerta para nós, assim, uma vez numa empresa eles fizeram um feedbackômetro. Eu achei muito legal. Eu já vi de algumas formas feedbackômetro, mas esse ele era super lúdico. Eram 2 potes. E daí o RH comprou no final depois desse módulo, né, do feedback, os potes eram um pote de vidro, transparente e bolinha de gude. Então, era o pote do positivo e do negativo, né? Podemos não falar negativo, que seja. Se eu acredito que todos são bons, posso falar positivo e negativo só didaticamente, que seja. E daí a pessoa tinha que colocar. Então, porque a liderança estava no momento muito de vamos só olhar o negativo, né? De celebrar pouco. Não sei se acontece aí em algumas organizações, mas sabe aquele negócio do tipo, entreguei, fiz a meta, vamos pro próximo, né? Então, quanto que a gente não para pra celebrar? Então, era pra reconhecer também. Então, eles fizeram esse feedbackômetro, eu achei muito legal, assim. Muito lúdico, todo mundo tinha. Tem o feedbackômetro impresso também, que era um termômetro, a pessoa ia pintando. Tem o feedbackômetro entre as pessoas do seu time, né? Será que eu também só tô elegendo alguns para dar o feedback? Ou para pedir o feedback? Ou eu tô equilibrando isso com todos do meu time, para que todos se sintam pertencentes? Então, isso foram práticas que eu vi colocando. Muito bom. Porque no fim o que a gente quer é criar essa cultura de feedback e o que a gente não mede, a gente não consegue mudar, a gente não consegue gerenciar. Eu acho que essa sua última fala sobre será que a gente é capaz de ajudar,
só demonstra esses valores que te fazem uma pessoa que levanta essa bandeira de feedback, que tem desenvolvido tanta gente nesse lugar. Então, é muito bom conviver e aprender com você sobre isso. Acho que você é uma pessoa que consegue equilibrar as duas coisas, né? Seja o reconhecimento. E a grande verdade é que, em relação ao construtivo, a gente precisa de pessoas que nos desafiam mais, né? Porque quando a gente olha para a nossa rede de networking, né? A gente tem aquelas pessoas que constroem pontes, aquelas pessoas que nos alavancam, mas quem são as pessoas que falam para a gente aquilo que a gente precisa ouvir? Pois é. O que a gente vai fazer com isso é uma decisão de cada um de nós, né? E é uma decisão de cada uma das pessoas que puderam ver e ouvir o nosso Entre Nós Pod, o que você vai fazer agora com relação a feedback, tanto dar quanto receber. Eu acho que nesse podcast você tem dicas incríveis, você pode inclusive indicar para outras pessoas para que elas possam também fortalecer a sua habilidade e serem líderes melhores. Eu queria encerrar aqui o nosso Entre Nós Pod, dando aqui a palavra para Grunts, para que ela possa dar o tchau para vocês. Eba! Eu acho que o nosso papel, que tenha ficado um pouquinho, uma sementinha aí dentro de cada um, e muito mais do que teoria, o quanto que eu coloco em prática, né? O quanto que eu posso fazer de diferente, que pequeno passo que eu posso dar depois de ouvir aqui nós dois, o que eu posso dar mais feedback para destocar esses feedbacks, estocar feedbacks positivos, distribuir esses presentes por aí, e o quanto que eu posso também vestir a minha sandália da humildade e pedir para me tornar um ser humano melhor, no meu ponto de vista, o que eu quiser fazer. É isso. Obrigada. Obrigado por ser um instrumento de desenvolvimento e amor por meio do feedback. E a gente se vê no próximo Entre Nós Pod. Até lá. Entre Nós Pod.